melhor alimento, né, para o diabético? Quando a gente recebe o diagnóstico, né, quando o médico dá o diagnóstico do diabetes, a gente tem muitas dúvidas, né? Muitas vezes até na hora, né, do diagnóstico, o médico às vezes não sabe também orientar de uma melhor forma em relação à alimentação. Ele indica melhor o remédio, né? Vai passar as orientações básicas e aí então a gente tem dúvidas em relação ao que comer, porque até no próprio horário, né, até no próprio consultório, ali na hora da consulta, o médico ele passa algumas restrições em relação à alimentação. E aí a gente fica então com essa informação de que a gente não pode comer carboidrato, que diabético não pode comer doce. E vem todas essas questões também, né? Todas as crenças de que realmente diabético não pode comer doce, não pode comer carboidrato, que tem muitos alimentos que são proibidos. E aí que, né, entra toda essa questão, porque a alimentação é algo muito forte, né, na nossa cultura. A gente associa tudo com comida e de repente você recebe um diagnóstico de que você não vai poder comer muitas coisas que você comeu a sua vida inteira, fica complicado, né? Por isso que muitas pessoas, que quando recebem o diagnóstico do diabetes, amaldiçoam, né, a doença, falam que isso é horrível e tudo mais. Só que se a gente tiver um bom controle, se a gente conseguir se alimentar adequadamente, com os alimentos certos, tomar a medicação certa, a gente vai conseguir ter um bom controle, né, da glicemia, e com esse bom controle a gente consegue então se permite comer de vez em quando, né, um alimento aí que se diz proibido, né? Eu não gosto de trabalhar com esse termo de alimentos proibidos, porque cada pessoa é única e cada glicemia é única também. Então eu sei de várias pessoas que conseguem viver super bem com diabetes tipo 2, com a glicemia super controlada, se permitindo até de vez em quando comer um doce, comer algo que goste, mas que na maior parte das vezes não tem um controle excelente. Então tudo depende de como você leva o seu diabetes. O que você vai poder comer ou não, né, é determinado como você leva então o seu controle, né? Então, vamos falar aqui sobre quais alimentos, então, o que é essa alimentação? Porque, como eu falei, eu não gosto, né, desse termo proibidos, porque muitas vezes também essa proibição causa compulsão alimentar, né? O fato da gente se dizer, né, que algum alimento é proibido, que não pode comer, isso causa compulsão alimentar muitas vezes. Então você vive numa restrição alimentar por um tempo, e aí quando você está muito estressado, você não consegue se relacionar, né, se dar bem ali com esse estresse do dia a dia, você acaba descontando na comida. E aí que vem a questão da compulsão alimentar. E isso é muito comum para os diabéticos. Ainda mais quando vem, né, dessas crenças de que a gente tem que diabético não pode comer muitas coisas. Então, você entender como funciona o seu corpo, como que funciona a doença e quais alimentos vão te ajudar, eu acho que é o caminho. Né? Não ficar olhando só para os alimentos que fazem mal, mas principalmente os alimentos que são permitidos, porque são muitos. São muitos os alimentos que fazem bem e que vão ajudar a controlar a glicemia. Né? Então, a gente parar de olhar para o que tem que diminuir e poder olhar para o que tem que consumir, eu acho que fica melhor, não fica? É igual quando a gente tem um problema, se a gente fica só olhando para esse problema vai ficar muito maior. Né? Se a gente começa a olhar para a solução, para o que a gente pode fazer para resolver esse problema, aí, né, as coisas ficam um pouco melhor. Então, tudo é questão de um ponto de vista também, tá? E eu quero saber de vocês, então, quais são as dúvidas que vocês têm em relação à alimentação? Quais são as crenças, muitas vezes, né? O que vocês ouvem das pessoas falando que diabético não pode comer? Né? Então, aqui...
A Annalice disse que se cortar os carboidratos, né, curamos o diabetes. Na verdade, Annalice, depende muito do tipo de carboidrato. Então, dentro, né, da nutrição, a gente tem dois tipos de carboidrato. A gente tem o carboidrato simples e o carboidrato complexo. Né, o simples é tudo que é a base de farinha. Né? Então, as farinhas de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca, que são alimentos que têm uma rápida digestão, que tem uma rápida transformação, né, desse carboidrato em açúcar no sangue. Então, dessa forma, esses alimentos a gente tem que prestar mais atenção no caso do diabético. A gente tem que ver já que a maioria dos alimentos que a gente tem hoje para consumo são a base desses alimentos. Então, bolo, bolacha, biscoito, pães, macarrão. Então, eles fazem parte, né, da nossa cultura, inclusive, e isso faz com que a gente tenha um grande consumo, e isso com certeza vai elevar a glicemia. E aí os carboidratos complexos são os que têm fibra, né? Geralmente são os integrais, né? Então arroz integral, a batata, a mandioca, milho, porque eles têm a fibra junto. Então a diferença entre o simples e o complexo é o tempo de digestão desse carboidrato no nosso organismo. Então, não é que diabético não deve comer nunca mais carboidrato. Pode comer, diabético tipo 2 principalmente, pode sim consumir alguma fonte de carboidrato. Não é para zerar, não consumir nunca mais carboidrato, não é isso. Você tem que manejar, você tem que escolher o tipo de carboidrato que você vai consumir. Porque, sim, dependendo do tipo de carboidrato, ele vai elevar mais ou menos a sua glicemia, tá? Que mais aqui? A Joana fez uma pergunta. Meus pés estão dormentes e duros e dói muito. Qual a especialidade médica tem que procurar? Procure primeiro um endocrinologista, tá? Para ele poder te encaminhar, porque o endocrinologista vai avaliar os seus exames e tudo mais, tá? Mas e depois um neurologista, tá? Para te orientar. Bom, então vamos lá. Diabéticos pode consumir beterraba? Pode. Pode consumir beterraba sim. Aí aquela história de que beterraba tem açúcar, gente, não é bem assim não, tá? Ela tem, é um vegetal, né? Ela tem um monte de fibra na composição e ela é excelente para a nossa saúde, tá? Então, a minha ideia aqui hoje com vocês é para a gente ter um outro olhar para os alimentos, tá bom? Não olhar só eles como alimentos que são prejudiciais, tá? Vamos mudar então um pouquinho do olhar aí para os alimentos, tá bom? Então, qual é o melhor alimento para os diabéticos? O melhor alimento, na verdade, para todo mundo, né? Porque quem busca saúde vai buscar uma alimentação com alimentos que é o que a gente chama de comida de verdade. Então, para quem nunca ouviu esse termo, né, o que é comida de verdade? Comida de verdade é aquela que a natureza dá pra gente, né? Então, ter uma alimentação com base em alimentos naturais é o que vai te ajudar a controlar a sua glicemia. Sabia disso? Então, o que compõe, né? Quais alimentos compõem essa comida de verdade, essa alimentação natural? As frutas, os vegetais, né? Então, nos vegetais a gente tem as verduras, os legumes e as frutas. Então, eles consumidos, eles têm que ser a base da sua alimentação, né? Então, você fazer preparações diferentes, né, com esses alimentos, então usar aí da criatividade, buscar receitas, né, para não só todo dia comer salada de alface, né, então, ou salada de alface com tomate, não é isso, né, você usar na criatividade, porque essa questão dos vegetais, elas são infinitas, tem muita opção, e a gente pode variar o consumo desses alimentos. Eu sempre falo, né, em consultório para os meus pacientes que salada não é só salada de alface e tomate, né? Então a gente tem repolho, a gente tem rúcula, agrião, acelga, chicória,
espinafre, couve. A gente tem tantas opções que a gente acaba ficando sempre no mesmo, né? E a gente tem que aproveitar essa variedade. E fornecer, então, né, de acordo com essa variedade, a gente vai fornecer diferentes nutrientes para o nosso corpo. Porque pensa só, quando a gente está com a glicemia elevada, esse açúcar que está em excesso na nossa corrente sanguínea, ela causa danos no nosso organismo. E esse dano, por longo prazo, é que vai trazer as complicações, né, do diabetes. Então, a gente tem que minimizar esse dano da glicemia. Primeiro, mantendo a glicemia mais baixa e segundo, ajudando o nosso corpo a refazer, né, todo esse dano que a glicemia alterada causa. Então, os vegetais, eles têm compostos que são extremamente importantes para o nosso corpo, para a nossa saúde, que a gente chama de antioxidantes. Esses antioxidantes que estão presentes nos vegetais é que vai ajudar o nosso corpo a refazer todo esse dano que a glicemia alterada causa. Tá? Então, é muito importante a gente ter essa variedade no consumo dos vegetais, tá? Então, como eu falei, salada não é só alface e tomate, tá? Então, procure variar o consumo desses vegetais. E aí, então, as frutas, né? As frutas também é uma grande dúvida das pessoas. Se você consumir a fruta da forma in natura, da forma como ela é, se você colhesse do pé e comesse ali na hora, não tem problema, tá, gente? Mesmo sendo uma banana, mesmo sendo uma manga, mesmo sendo a fruta que for, se você colher e comer dessa forma, beleza, tá? Pode alterar um pouco a glicemia? Pode, mas isso depende de pessoa para pessoa, né? Eu costumo, né, dar dica de que se você vai comer uma fruta, por exemplo, como a banana, que a gente tira a casca, fica mais interessante a gente acrescentar alguma fibra junto. Então, pode ser uma semente de linhaça, semente de chia, alguma fibra assim que ajuda a diminuir, né, um pouquinho o índice glicêmico da fruta. Então, procure comer a fruta in natura, tá bom? E evite, então, os sucos, né? Principalmente os sucos que a gente coa. Se você for consumir um suco, evite coar esse suco, porque você está tirando uma das partes principais ali da fruta, que é a fibra, tá? Então, essa é a dica, né? Você ter uma base da sua alimentação com vegetais. Então, os legumes, as verduras e as frutas. Mas procure variar, não fique consumindo só alface e tomate, tá bom? Boa noite, Célia, boa noite, Joana. Pode consumir uva passa e melancia? Pode sim. Aí, uva passa, gente, depende da quantidade, né? Tudo depende da quantidade, porque o que é a uva passa? É a uva, só que sem retirado a água, né? Foi retirada a umidade dessa uva e ela ficou seca, né? Ela ficou só com a polpa ali. Então, ela acaba concentrando um pouco mais de frutose. Então, o que é interessante? Você associar com outros alimentos. Então, com uma castanha, por exemplo. Então, por isso que às vezes quando a gente compra um mix de castanhas, vem um pouquinho de uva passa junto, porque a gordura dessas castanhas vão ajudar essa frutose, né, da uva passa não aumentar tanto a glicemia. Então, isso é uma estratégia também que a gente usa, né, na nutrição para não aumentar a glicemia. Você associar coisas que têm um índice glicêmico mais alto com outros que têm um índice glicêmico mais baixo. Então, dessa forma, você consegue otimizar e melhorar aí, então, a resposta de um alimento na sua glicemia, tá? Então, essa é uma dica bem interessante para fruta. A melancia, sim, pode comer também. Claro que aí depende da como que tá a sua glicemia no dia, né? Se ela estiver muito alta, a melancia pode alterar um pouquinho, mas se ela estiver um pouco mais baixa, você tá com vontade de comer melancia, ainda mais agora, né, gente? Tá calor, a melancia geladinha. Inclusive, ela tá
tá mais em conta aí no mercado também, né? Então, você fazer estratégias, né, dessa forma de melhorar o índice glicêmico da melancia também fica mais interessante. Como que você faz? Acrescenta uma fibra junto na hora de comer essa melancia, ou uma coisa que fica interessante também, você pode associar com coco, que tem gordura, ou abacate, que também acaba tendo um pouco mais de gordura. Essa gordura também baixa o índice glicêmico da fruta, tá bom? Então fica mais interessante também dessa forma. Então, voltando ao nosso tema, comida de verdade. Tudo que for comida de verdade é bacana, gente. É saúde, é saudável e vai ajudar você a controlar a glicemia. E muitas vezes, gente, para quem é pré-diabético, quem foi diagnosticado com pré-diabético, consegue reverter essa situação só com alimentação, né? Então, se segue uma alimentação natural, se segue uma alimentação saudável, é totalmente possível você, que está em cima do muro, né? Ou vira diabético ou não vira diabético, você realmente sair de cima do muro e né, proporcionar para o seu corpo uma saúde maravilhosa. Então, comida de verdade. Então, o que mais que compõe a comida de verdade além dos vegetais? As carnes, ovos, né? Então, carnes pode ser de qualquer animal para quem come carne, né? Então, pode ser carne de vaca, pode ser carne de porco, pode ser peixe, frango. E aí, o que realmente vai contar mais é a forma de preparar essa carne, né? Então, evitar, né, os empanados, evitar coisas fritas, melhorar aí a forma de preparo, que aí com certeza vai refletir na sua glicemia também, tá bom? Além disso, a gente tem os leites e derivados também, que também compõem essa comida de verdade, né? E as castanhas, tá? Então, como eu já falei, né, do mix aí de castanhas, as castanhas também são excelentes, porque elas também são fonte de ômega 3, né? Assim como a linhaça também é. O ômega 3, ele é excelente é um excelente antioxidante também, que vai ajudar, principalmente para quem tem, sabe, quem que falou aqui? Acho que foi a Joana, né, que falou de dores, mãos e pés dormentes. O ômega 3, ele é excelente para neuropatia diabética, sabia? Quando a gente tem uma dormência aí nos membros inferiores, né, nos pés, formigamento, o ômega 3 ele é muito bom para esses casos, tá bom? Até mesmo para problemas de memória, né? Que nem quem tem problemas de memória, enfim. O ômega 3 ele é excelente, tá bom? Bom, a água, né, também compõe a questão aí da comida de verdade, então você se hidratar bem diariamente, consumir a quantidade adequada de água para você, porque a água realmente ela, além de hidratar, ela lava, né? Ela elimina aí toxinas que ficam acumuladas no nosso corpo. A água ela ajuda a limpar as nossas células que muitas vezes ficam sujas, né? Digamos assim, de coisas sujas, né? Que a gente consome. Então, a hidratação ela é essencial e é a base também para a saúde do diabético, tá bom? Porque também ajuda no funcionamento do intestino, certo, gente? Posso comer aveia? A Célia perguntou. Célia, pode comer aveia sim, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando que diabético não pode comer aveia porque a aveia tem carboidrato. Mas lembra, né, no comecinho que eu falei que a gente tem dois tipos de carboidratos, o carboidrato simples e o carboidrato complexo? A aveia, ela é um carboidrato complexo. Então, ela tem sim carboidrato, mas ela tem fibra também. Então, ela não faz picos, né, na glicemia, ela não deixa fazer picos na glicemia. Então, claro que tudo depende de como está a sua glicemia também. Se você está com glicemia descompensada, você tem que
observar mais a quantidade de carboidrato que você vai comer. E também a aveia, né, não é um alimento que a gente vai comer um monte. A gente come uma colher de sopa, 2 colheres de sopa no máximo, né? Então pode sim, tá? Não tem problema não. Limão e laranja pode? Pode, gente. Limão e laranja pode. Qual é a melhor forma de comer laranja? Comendo ela inteira. Não só chupar a laranja, né? Como muita gente faz. Mas é importante a gente comer a laranja. Aquela parte branca, né, da laranja é importante a gente ingerir também. Porque essa parte branca que vai ajudar a gente a baixar a glicemia. Se às vezes você está com a glicemia alta, comer essa fibra aí da laranja, essa parte branca, vai te ajudar muito, porque além de baixar a glicemia, porque é uma fibra, ela serve como uma esponjinha dentro do nosso corpo, absorvendo, né, esses excessos, ela ajuda no funcionamento do intestino. Então, é muito bom, tá? Então, evita, né, de fazer o suco da laranja, né? Então, come a laranja, tá? E o limão também é muito bom. Esses dois alimentos, a laranja e o limão, eles são ricos em vitamina C, né? Lembra que eu falei dos antioxidantes? A vitamina C também é um outro antioxidante que ajuda, né, o nosso corpo a combater os danos que a glicemia alterada provoca. Né? Então, pensa que quando a gente está com açúcar em excesso no nosso sangue, esse açúcar em excesso é como se ele enferrujasse, né, a parede dos nossos vasos. Então, pensa num ferro aí enferrujado. Né? É mais ou menos esse dano que o açúcar vai fazendo dentro do nosso corpo. E para a gente melhorar, então, esse dano, nessa ferrugem, a gente usa dos antioxidantes. Então, a vitamina C é um excelente antioxidante, super fácil da gente encontrar e super barato também, tá? De nada, Célia. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar que a gente vai conversando, tá bom? Que mais? E eu falei, né, no comecinho também, que aí então a gente tem os carboidratos simples. Então, os carboidratos simples são formados, de novo, né, pelas farinhas. As farinhas de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca. E no caso do diabetes, a gente pode substituir essas farinhas, esses alimentos feitos dessas farinhas, por outros alimentos feitos de farinhas mais naturais, mais saudáveis, digamos assim. Hoje a gente tem várias opções, né? A gente tem a farinha de amêndoas, farinha de coco, farinha de casca de maracujá, farinha de berinjela, de grão de bico. São farinhas que têm o impacto na glicemia muito melhor do que alimentos à base de farinha de trigo. Então, se você está com dificuldades em controlar a sua glicemia, em baixar aí a sua glicemia próximo a 100, eu sugiro que você teste alimentos feitos com essas farinhas, tá? Porque a farinha de trigo, ela tem, né, uma digestão e uma absorção muito rápida, tá? Então, ela pode sim impactar de uma forma não muito interessante a sua glicemia, tá? Então, procura aí no mercado municipal, perto, na sua cidade, ou alguma loja de produto natural, porque essas farinhas que eu falei, elas são muito comuns, né? Então, dá para você fazer receitas super legais, né? E que ficam super gostosas também, tá? Então, gente, da gente usar a criatividade e ver os alimentos que a gente tem a nosso favor. Né? Não ficar só falando, eu não posso comer mais pão, eu não posso comer mais bolacha, não sei o quê. É questão de você ver os alimentos que podem te ajudar e você agarrar neles e consumir eles, porque não vai passar fome, né? Porque tem muita opção. Se a gente olhar para tudo isso que eu falei, dá pra gente fazer um monte de coisa, né? A gente não pode se limitar, como eu falei lá no começo, só uma salada de alface com tomate. Né? Então, porque senão fica chato e realmente a gente enjoa. Né? Quem que aguenta, né? Comer todo dia a mesma coisa. Então, a gente tem que variar. Esse é o segredo para a gente ter um bom controle na glicemia e conseguir se alimentar de forma saudável. Então, comida de verdade, tá, gente? Esse é o caminho para quem quer controlar a glicemia e evitar complicações do diabetes. Comida de verdade é aquela comida que ela não vem embalada, ela não é a indústria que faz, ela não tem rótulo,
Eu costumo falar, né, para os meus pacientes que comida de verdade foi a comida que Deus fez pra gente, que a natureza fez pra gente, né? Então, da onde que vem a fruta? Da onde que vem o vegetal? Vem da terra, né? Então, a gente sabe da onde que fez. O leite, da onde que vem o leite? Vem da vaca, né? Então, a gente sabe da onde que vem. Se eu perguntar para você, de onde que vem o biscoito? Vem da indústria. O que que tem nesse biscoito? Você sabe me explicar os ingredientes? Se você ler o rótulo desse ingrediente, desse alimento, você sabe identificar o que é cada item que compõe esse alimento? Dificilmente, né? Então, quando a gente não sabe a origem desse alimento, ele é um alimento duvidoso para a nossa saúde. Então, comida de verdade, aquela comida que a sua avó reconhece como comida, né? Que a sua mãe sabe o que é. Essa sim é uma alimentação que deve fazer parte do nosso dia, tá? Então, sem dúvida, comida de verdade é o ideal, é o melhor para o diabético, tá? O que mais então que a gente tem? E para cozinhar, né? O que a gente usa para cozinhar? Azeite, sem dúvida, gente, sem dúvida nenhuma. Se um dia você tiver dúvida, que óleo eu uso para cozinhar, é azeite. É a melhor opção, sem dúvida nenhuma, tá? Porque a gente usa, né, dosa ali um pouquinho, ou para fritar uma cebola, para fazer, né, um arroz, um feijão. Manteiga também é algo bem interessante para a gente usar. É manteiga, não margarina, tá bom? Manteiga é excelente também, porque se eu perguntar para você, da onde que vem a manteiga? Você sabe me dizer, não sabe? É do leite, é da gordura do leite, né? E a margarina, da onde que ela vem? Se você olhar, né, na embalagem da margarina, o que compõe ali os ingredientes dela, é uma infinidade de ingredientes. Você nem sabe o que significa tudo aquilo ali, né? Então, já a manteiga a gente sabe, né, de onde que ela vem, o que tem na composição, né? Faça o teste ali quando você for no mercado, dá uma olhadinha na embalagem das duas para você ver a diferença. Então, hoje a gente também tem óleo de coco, para quem gosta de usar também é interessante, mas cuidado, né, gente? Não é para botar óleo de coco em tudo. Tem gente que põe óleo de coco em todas as preparações, não é assim também, né? Só porque é bom, vai pôr em tudo. Não, então com moderação, tá bom? A Sueli perguntou quais os sucos que posso tomar. Sueli, eu falei aqui dos sucos, e assim, cuidado só quantas frutas você vai usar para fazer esse suco. A melhor coisa é comer a fruta inteira, né? Comer a fruta, não é fazer suco, mas se você quer tomar um suco, a gente pode então ver as melhores opções. São frutas que têm uma menor carga glicêmica, então morango, nas frutas vermelhas geralmente, então morango, amora, goiaba, tá? São frutas que para a gente fazer um suco é interessante. Aí a gente tem também maracujá, é excelente, as frutas mais ácidas, né? Maracujá, limão também é excelente para fazer um suco. E aí a minha sugestão é não coe o suco. No caso, por exemplo, se você for fazer um suco de morango ou amora, que quase não tem fibra, a fruta, a minha sugestão é que você coloque fibra nesse suco, que pode ser semente de linhaça ou uma semente de chia, tá? E aí melhora então esse suco. Mas o melhor mesmo, gente, é comer a fruta. Reforço de novo, tá bom? Respondi a sua dúvida, Sueli, certo? Maria Zenaide, quais frutas? As frutas todas, né, você pode comer. De novo, né, a gente pode comer todas as frutas. Só que aí depende de como vai estar a sua glicemia. Por isso que é importante a gente tentar manter, né, a comida de verdade como base da nossa alimentação, porque a gente consegue manter a glicemia em níveis próximos do normal, tá? Se a gente tem a glicemia próxima dos níveis normais, a gente se permite comer algo que a gente tende a aumentar um pouco mais a nossa glicemia, né? Então é como se fosse um prêmio realmente. Eu estou conseguindo manter minha glicemia mais próxima do normal, então eu me permito comer
um doce, alguma coisa assim, entendeu? Então, é por isso, tá? Que é importante também. Então, quais as frutas? Todas elas. Frutas que a gente tira a casca, a gente coloca uma fibra junto, tá? Então, pode ser a semente de linhaça, a semente de chia, tá? Psyllium, pode ser também. São todas muito boas pra gente. Pode tomar leite de vaca sem ser desnatado? Pode, Diane, pode. E eu vou te explicar o porquê que pode. Então, quando a gente pensa no leite, gente, e porque isso é muito comum. Vamos pela lógica, né? Porque muitas pessoas chegam para mim, né, no consultório, falando assim, ai, eu tomo leite desnatado. Aí eu pergunto, mas você gosta de leite desnatado? Não, eu não gosto, eu tomo porque é mais saudável. Eu não sei, né? Depende daí da sua crença do que é mais saudável. Mas vamos pensar. A vaca, quando a gente tira o leite da vaca, que leite que sai lá? Sai leite integral ou leite desnatado? Sai leite integral, né? Sai leite com gordura. Quem que tirou a gordura do leite? O homem, né? Por algum motivo a indústria tirou o leite, a gordura do leite. Só que a gordura do leite, ela tem um motivo para estar ali. O leite ele tem algumas vitaminas. E essas vitaminas só são absorvidas na presença de gordura. Se não tem gordura, essa vitamina ela vai embora. Então, se você toma leite desnatado porque você gosta, tá tudo bem, tá? Agora, se você toma leite desnatado porque você acha que é mais saudável, porque você vai engordar menos, ou porque vai controlar sua glicemia, não. A gordura do leite, ela não vai alterar sua glicemia e ela também não vai fazer com que você emagreça mais, tá? Então, é uma questão, lógico, a mesma coisa é o iogurte também, não tem porquê, a não ser que você goste, tá? Se for uma questão de gosto, não tem problema, tá? Você pode consumir, mas questões assim, né, de variação de caloria, não tem tanta diferença, mesmo que se você olhar a diferença de caloria entre um leite integral e um leite desnatado, a diferença é bem pouca, tá bom? Então, pela questão de saúde, a gordura, ela tem um motivo para estar ali, tá? Então, vamos respeitar também. Aí entra, né, aquela questão da quantidade, né? Depende da quantidade que a gente vai consumir, certo? A Viviane perguntou o que devo comer de pré-treino. Depende muito, tá, Viviane? Depende do treino que você faz, depende de como tá a sua glicemia. E depende do remédio que você toma, se você toma insulina ou não. Isso depende muito, tá? Mas eu sempre oriento fazer uma associação entre um pouquinho de carboidrato, até mesmo para não dar hipoglicemia durante o treino, porque se for um treino de musculação, gente, o treino de musculação, ele tem uma capacidade de baixar bastante a glicemia, né? Então, para não dar hipo, né, na hora do treino, eu oriento comer um pouquinho de carboidrato e um pouquinho de proteína junto, tá? Porque essa proteína, ela segura um pouquinho a absorção desse carboidrato, tá? Então, gente, comida de verdade é o caminho do sucesso aí para o controle da glicemia. É o que a gente costuma falar, né? Desembale menos e descasque mais. Então, desembale menos alimentos que têm embalagem, né? E descasque mais, consuma mais alimentos naturais. A gente vem perdendo essa referência, né, por conta da indústria que vem colocando cada vez mais opções para a gente no nosso dia a dia, opções que ela diz ser saudável, né, e muitas vezes não é, tá? Então, se você tem dúvida do que comer, sempre pense de onde vem esse alimento, tá? Se esse alimento foi a natureza que me deu ou se foi a indústria que me deu. Se foi a natureza, você não tem que ter dúvidas sobre a capacidade desse alimento de te fazer bem, tá? Se é um alimento que é a indústria que te deu com rótulos e embalagens, aí você duvida, tá? Aí você só vai saber realmente se ele é bom se você ler o rótulo, se o que ele está escrito ali, ele favorece ou não a sua saúde, certo? A alimentação
de verdade, alimentação saudável é a melhor coisa. Você cozinhar o seu alimento também, você cuidar do seu corpo, da sua saúde e, consequentemente, a sua glicemia também vai ficar excelente com todo o cuidado e amor que você dá para o seu corpo. Né? Então, a gente se amar, a gente olhar para o alimento com um olhar de carinho, de olhar como se fosse algo que realmente fosse me ajudar a me curar, porque o alimento tem esse poder. Né? Quando a gente fala de diabetes tipo 2, muitas vezes ele foi desenvolvido por conta de um estilo de vida. Né? Por momentos aí que muitas vezes a gente não teve esse olhar pra gente, esse olhar de cuidar, né, da gente. E a alimentação saudável agora ela traz isso. Então, quando você é diagnosticado, você tem que ter esse momento de olhar para você, de como você está cuidando da sua saúde. E a alimentação ela está totalmente relacionada, né, com esse cuidado. Vamos ver, responder mais algumas dúvidas e a gente já vai encerrar a live, então. Então, quem tiver dúvidas aí, pode me mandar. A Maria Zenaide, eu uso Demerara orgânico e tenho a glicemia controlada de 100 a 140. Nossa, que maravilha, hein, Maria Zenaide? Ter realmente um bom controle aí próximo de 100, né, no máximo 140, né, com algumas variações, é muito bom. E o açúcar, né, Demerara, se a gente usar em pequenas quantidades, em alguns alimentos realmente, né, não vai alterar tanto a glicemia. Então, muito bom. Pessoal aqui do Facebook, aproveita e compartilha aí essa live, clica ali no botãozinho de compartilhar pra gente espalhar mais essas informações para as pessoas, porque eu vejo que muitas pessoas realmente têm dúvidas, né, dos alimentos. Então, sempre que alguém perguntar para você, mas você é diabético, você pode comer isso? Você responde, se for, né, comida de verdade, você pode falar, eu posso, né, eu posso comer, porque eu vejo que isso é uma grande preocupação. E as pessoas falando para você o que você deve ou não comer, não é? É muito chato, né, as pessoas, mas você pode, o diabético pode comer isso? Você pode comer isso? Então, você responde, sim, eu posso, né, minha glicemia está controlada, eu tenho orientação, enfim, fique seguro, né, fique seguro do que realmente você pode comer, tá? Mais alguma dúvida? Pessoal, faço musculação e não tomo insulina. Tá, Viviane, maravilha, a musculação ela é excelente, como eu falei, para controlar a glicemia. Nossa, é um dos melhores exercícios realmente, porque ela melhora, né, para quem tem diabetes tipo 2, a musculação, ela melhora essa resistência, né, porque muitas vezes a nossa célula, ela tem resistência à insulina. Muitas vezes, né, o diabético tipo 2, ele ainda produz insulina, só que essa insulina ela não consegue entrar muitas vezes na célula. E a musculação ela melhora, como se deixasse a célula aberta para receber essa insulina. Então, aí com certeza melhora o perfil glicêmico, aí melhora a sua glicemia. Aí faça um pequeno lanchinho aí, uns 30 minutos, né, antes de treinar, que pode ser essa combinação que eu falei, pode ser um carboidrato com um pouquinho de proteína, né? Ou um carboidrato com alguma fibra, que também melhora bastante. Certo, pessoal? Gostaram do nosso bate-papo de hoje? É só para passar, né, um pouquinho desse conhecimento para vocês, para ajudar também aí no dia a dia, tá? A Viviane responde sua dúvida, tudo certo? Tá? Me manda aí um joinha para ver se eu atendi aí a sua necessidade. O que eu tinha para falar então era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. E só para reforçar, gente, na semana passada eu fiz uma live e eu deixei um link de um e-book para as pessoas baixarem, né? Um e-book que tem, eu selecionei ali 5 formas de controlar a glicemia, né? Além da alimentação, além da atividade física e além de medicamento, outras 5 formas que muitas vezes as pessoas não conhecem para controlar a glicemia. É um e-book gratuito. Para quem é do Instagram, tá lá no meu perfil, entra lá, tá lá o
e-book, tá, para baixar. E quem é aqui do Facebook, entra no comecinho da minha página que tem o link lá também, tá? É uma forma de ajudar vocês e tem umas receitinhas lá também. Então tá bem bacana esse e-book, tá? Tem bastante dicas aí para vocês, tá? É gratuito, é só fazer um cadastro rapidinho que ele já baixa aí para vocês terem essas orientações, tá bom? Boa noite então para vocês. Obrigada aí por compartilhar, por conversar comigo, né? Por enviarem dúvidas, porque a live é isso, né? Se não tem vocês assistindo mandando dúvidas, fica só eu aqui falando. Então, obrigada, boa noite para vocês, um bom jantar para quem ainda não jantou, tá? E lembre-se sempre então disso, comida de verdade. Um beijo e até semana que vem eu volto com outra live, tá bom? Um beijo, até mais!